Me sinto. Me vejo. Me formo. Existo. Me sinto. Me vejo. Me formo. Existo. Me sinto. Me vejo. Me formo. Existo. Me sinto, me vejo, me formo, existo. Agora e por mais 30 anos, e 30 anos depois disso. Me apresento e me represento como arte, carne, corpo e movimento. Me sinto. Me vejo. Me formo. De todas as formas, existo. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à Biblioteca Mário de Andrade e a mais um Mix Literário. Essa é a 5ª edição que a gente faz dessa programação de literatura feita e orientada para a comunidade queer brasileira dentro do Festival Mix Brasil, que esse ano também está completando 30 anos de existência. Está 30 anos. Então, é uma edição bem especial para a gente, principalmente porque a primeira edição do Mix Literário aconteceu quando a desgraça foi eleita. Então, esse é o ano da libertação, do aniversário, né? Hoje a gente está aqui para o 2º encontro do Mix Literário. O Tiago Loureiro vai apresentar todo mundo daqui a pouco, vai fazer a mediação desse encontro. Antes, eu queria só convidar todos vocês para participarem dos outros encontros do Mix Literário, que vão acontecer até o dia 19, aqui na Biblioteca Mário de Andrade. Tem alguma programação online também, como o Sarau com Marcelino Freire. De todo modo, os encontros todos vão estar sendo transmitidos pelo nosso Instagram e depois disponibilizados no YouTube. Tá bem? Hoje, especificamente, nós vamos ter um encontro bem importante que eu queria convidar vocês. Vão almoçar, depois voltam, gente, que o dia está bonito. Hoje vai ter um grande lançamento, que é o lançamento do João Silvério Trevisan, do seu livro literário, que talvez seja a sua principal obra, assim, que foi escrito em 1984, Vagas Notícias, de Melinha Marchiotti. E vai ser uma conversa especial que eu vou fazer com ele, porque o Ivan Cabral, né, grande nome dos sátiros, ele vai estar aqui para poder fazer uma leitura de trechos bem significativos desse livro super impactante e experimental. Vai ser às 16 horas. Compareçam, avisem os amigos, pessoal do Instagram, a gente vai transmitir também ao vivo, mas venham para Mário, venham para o Castelo da Bicha Mário de Andrade, porque é muito bom a gente poder estar ocupando esse lugar. Obrigado, gente, e aproveitem o encontro. Olá, pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa 5ª edição do Mix Literário, o braço aí do guarda-chuva do Festival Mix Brasil de Diversidade e Cultura, como bem o Ale antecipou para a gente aqui, emancipados, né, de todo esse mal que nos cercou por esses últimos anos. E é um prazer poder estar aqui conversando sobre literatura e sobre literatura produzida por pessoas estimadas, queridas e LGBTs. O título da nossa mesa será Entre Lugares da Dor, Devires do Exílio, que é o que a obra desses 3 queridos aqui tão bem expressa. E agora eu vou deixar para eles se apresentarem. Josh Ribeiro, Salia Oliveira, Leonardo Piana. Gostaria que vocês, se possível, comentassem um pouquinho da trajetória de vocês como escritores mesmo, como vocês chegaram até essas obras, né, a criação de vocês, e, se pudessem também, contassem um pouquinho do que é a obra, para que o pessoal possa compreender um pouco. Bem-vindos. Fiquem à vontade no início. Bom dia novamente a todos. Josh Ribeiro. Eu sou de Macapá, no Amapá, região amazônica, e atualmente moro em Belo Horizonte, né, mas já morei em outros lugares, já morei em Curitiba, me formei em Belém do Pará, então tenho uma vivência um pouco nômade, assim. E escrevi meu livro em 2016, estava desempregado e meio perdido na vida,
que é, curiosamente, quando você tem esses momentos assim essas inspirações para escrever, né? E curiosamente uma historinha que eu sempre conto, quase uma anedota assim. Eu tinha assistido a um filme, As Pontes de Madison, na época, assim. E a história, um clássico dos anos 90, curiosamente, e a história me estimulou a pensar assim, tipo, a história de uma dona de casa no campo, e vem esse fotógrafo com uma vivência de mundo muito grande, totalmente diferente dela. Aí eu pensei, será que se a gente fizesse um twist gay disso, fossem 2 homens, o que é que daria disso? E ambientado numa região que pouco aparece na literatura brasileira, pelo menos a meu entender, assim, que é a região amazônica, que é tão rica, que tem tanta vida pulsando dentro e fora da floresta, né? E aí resolvi arriscar essa empreitada, escrevendo essa história de um cara que tem uma vida estabilizada, tipo, dinheiro para ele não é problema, e tem um sítio, uma chácara, uma piscina, e de repente vem esse outro homem de São Paulo que confronta ele com as suas verdades e gerando uma tensão muito grande entre masculinidades, assim, uma nortista, digamos, e outra aqui do Sudeste. E aí como essa dinâmica vai modificando esses personagens ao longo da história, e o que eles descobrem, não só um do outro, mas também de si mesmos. E, bom, basicamente é isso, e o resto a gente vai falando ao longo da conversa aqui. Obrigado. Obrigado, Jorge. Bom dia, pessoal. Eu sou o Sali Oliveira, sou um sobrevivente do exílio e eu vim contar para vocês como é do lado de lá. Pensando na palavra exílio, e eu acho que é um modo de me apresentar, eu acredito que a língua portuguesa destruiu absolutamente todos os sonhos da minha família. E, ao mesmo tempo, a língua portuguesa foi o que me deu uma razão para viver, e é por conta dela que eu estou vivendo. Então, ao mesmo tempo que a língua portuguesa proibiu minha mãe de tirar a carta de motorista, que sempre foi um sonho dela, e isolou meus pais em uma favela em Diadema, onde nós crescemos e vivíamos até alguns anos, também foi a língua portuguesa que me proporcionou vencer 2 prêmios da Secretaria de São Paulo e de São Bernardo, que é onde eu vivo hoje. Daí eu fiz minha estreia esse ano. Guerra no Corpo do Homem é um livro de poesia. Ele foi escrito durante a pandemia e, basicamente, tem como tema um término de namoro. Grande Casa à Beira da Estrada, que é o livro com foco hoje, foi escrito em 2019 e venceu o Aldir Blanc, de São Bernardo do Campo. Então, esses são meus livros de estreia. São livros que refletem a minha trajetória e contam com uma coisa que eu, pessoalmente, chamo de antificção, que é você rascunhar em cima do que não é ficção, criando uma ficção até o momento em que você não saiba mais o que é o quê. Então, esses são meus 2 livros de estreia. Obrigado a quem veio hoje. Oi, bom dia. Queria saudar os meus companheiros de mesa, primeiramente Josh, Sali e Thiago. Obrigado, Ale, pelo convite. Eu sou Leonardo Piana, publiquei esse romance chamado Sismógrafo. E o Sismógrafo ele conflui um pouco com a minha própria história também. Não sei se em antificção, mas não sei que nome dá também. Ele conta a história do Eduardo, um menino gay, nascido em Andradas, no sul de Minas, que foi a cidade que eu nasci também. E conta sobre o amadurecimento do Eduardo, essa busca por um espaço na cidade onde ele cresceu, um relacionamento amoroso e as consequências desse relacionamento para o amadurecimento dele, até o momento que ele sai de Andradas. E o livro se passa em 2 tempos. No segundo é o momento que ele volta para a cidade para rememorar essa história e tentar entender o que aconteceu. Eu recebi um apoio do Rumos Itaú Cultural, uma bolsa de incentivo à criação literária, e
Em 2019, fazia parte do meu projeto voltar para Andradas e escrever uma parte do livro lá. Então, eu pude fazer também esse retorno que o Eduardo fez para a cidade natal dele. E acho que isso é nítido assim no livro, as impressões que ele tem sobre a cidade, sobre as transformações nos últimos 10 anos que ele passou longe desse espaço. E acho que, acima de tudo, é um livro que fala sobre procurar uma voz. Começou a partir disso, quando eu percebi que o Eduardo ele falava por conta própria, que o livro tinha uma linguagem, que isso era sustentável ao longo de uma narrativa longa. Está funcionando? Tá. Foi quando eu percebi que eu dava conta de escrever um romance e acabei escrevendo no Rumos. Ele foi publicado esse ano pela Macondo e recebeu, no ano passado, o prêmio Cidade de Belo Horizonte também. Bom, meninos, obrigado por essa apresentação. E, bom, tentando linkar, então, com o tema da mesa, né, ao ler as 3 obras de vocês, inicialmente, assim, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui participando e pela oportunidade de ler as obras que tanto me tocaram. E busquei, então, traçar alguns pontos comuns entre as obras de vocês. As obras de ambos falam sobre a dor, falam sobre o sofrimento, em diferentes aspectos, em diferentes nuances. E também falam sobre lugares, lugares de indas, lugares de vindas, sobre deslocamentos. E é interessante esse encontro, né, porque a literatura também me fez deslocar até aqui. Eu não sou de São Paulo, eu sou do interior, vocês já devem ter percebido pelo sotaque. Fiquei feliz porque no trajeto eu estava preocupado, né, de me atrasar, alguma coisa assim, apesar de sair com antecedência, mas não encontrei nenhum apátrida pendurado em para-brisas de caminhão. Então, foi uma vinda tranquila, serena, para a gente poder estar aqui conversando sobre literatura. E quando a gente pensa também em lugares, sabe, vocês são escritores que têm, né, uma literatura que eu interpretei como uma literatura geográfica. Vocês estão falando dos seus lugares, embora também transitem. Mas eu acho que a gente não precisa pensar no lugar só como essa delimitação física. A gente pode pensar também em lugar enquanto lugar social, como o Salier bem disse, como as próprias mini-bios de vocês ou a trajetória de vocês. Então, a gente pode pensar enquanto lugar social, a gente pode pensar enquanto lugar doméstico, a gente pode pensar enquanto lugar subjetivo. E, como eu disse, as 3 obras versam sobre lugares, sobre sofrimentos. E vocês, enquanto escritores, eu presumo, vocês são constituídos e também são constituintes dos lugares de onde vocês falam, de onde vocês escrevem, das vivências que vocês perpassam. E pensando nisso, pensando numa constituição de uma identidade da literatura de vocês, do que vocês trazem, tanto em relação a esses espaços, quanto em relação a essas dores, enquanto escritores e escritores dissidentes, se vocês podem comentar um pouco dessa influência, se vocês acreditam que exista essa influência do lugar para quem escreve. E, só para fazer também um breve retrospecto, eu busquei um pouco me inteirar sobre quem eram vocês, né, o que havia disponível na internet, né, embora a gente nunca saiba o que seja verdade ou não, mas eu acredito que pelas fontes tudo ali me pareceu verdadeiro, né? Vocês podem comentar. E na própria mini-bio, vocês também têm algumas demarcações, né? Você, por exemplo, cita na mini-bio, você enfatiza a questão de ser filho de nordestinos. Isso me chamou muita atenção. Você enfatiza que é de Andradas, né? Natural de Andradas. E o Josh enfatiza a localidade dele também, do Macapá. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa localidade, né, e o quanto que isso influencia nas obras de vocês. E até me atrevo, né, não seria uma pergunta capciosa, mas, ao ler um pouco sobre vocês, há nuances de um possível alter ego na visão dos protagonistas, né? Então, aproveitando o ensejo da questão da identidade, dos lugares, das dores, que vocês comentassem, então, quem é Eduardo, quem é Jaque, quem é Reinaldo. Tantas questões, tantas emoções. Tentando me localizar aqui, Tiago.
Bem, o primeiro ponto que você colocou é sobre o aspecto geográfico, acredito. O aspecto geográfico, como ele influencia na tessitura da obra. Bom, o que me motivou, no meu livro, no caso, foi explorar as contradições e as convergências entre masculinidades de cada geografia, né? Assim, basicamente, foi explorar essa geografia das masculinidades e como o espaço assim, geográfico, no caso a região norte, a região sudeste, assim, determina essa masculinidade e como ela se relaciona e até que ponto ela é similar ou não. Tipo, e aí eu procurei explorar, trabalhar desde da maneira como os personagens falam, mostrando essa diferença dos sotaques, que é gostosa no nosso país, né? Cada região tem uma maneira diferente de falar, isso é muito rico e eu não poderia deixar de explorar no livro, sem cair no caricato, naturalmente, né? Procurei tomar esse cuidado. E acho que sobre o aspecto biográfico, talvez. Estou tentando. Fica à vontade, você pode correr solto, tá, sem amarras da geografia. Tá, sobre essa pergunta capciosa de que o livro ele carrega um pouco do autor, eu acho que isso vale para qualquer livro. Assim, todo livro traz como o autor, o artista, e agora falando no mundo das artes, assim, todo artista, quando ele produz uma obra, ele se desvela, ele se desnuda para o público, naturalmente. Então, naturalmente, o público ele vai perguntar assim, até que ponto, será que isso daqui que ele colocou aqui tem a ver com o pessoal? Parece tão diferente, não é tão comum de encontrar em livros. Então, sim, no meu caso, sim, naturalmente tem uma porção assim de aspectos biográficos, coisas que eu coloquei, mas também tem outras coisas que eu deixei correr solto, usando a sua metáfora. Então, algumas coisas, por exemplo, o fato de Reinaldo ter tido uma experiência religiosa, eu também tive. Ele foi ex-monge, eu também fui ex-monge. Então, isso me ajudou a construir essa visão dele particular do que é religião e como ela afeta a nossa vivência LGBT. E, para não dar mais spoilers também, né, de outras coisas, eu vou deixar aqui no ar mesmo. Obrigado. Para responder suas perguntas, acho que vale ler 2 frases do livro. A primeira frase que eu gostaria de ler é no final do capítulo 6, que termina com "Uma parede não cai sozinha". Eu acho engraçada essa frase, porque eu sempre interpretei, porque a gente escreve, depois nós mesmos começamos a interpretar o que escrevemos, e eu sempre interpretei no sentido de que se algo cai porque alguém foi lá e derrubou. Só que uma outra forma de você interpretar isso é pensando que se algo cai, esteve ali porque alguém edificou antes. Então, da mesma forma que uma parede não cai sozinha, uma parede não é construída sozinha, que é o que a gente está tentando fazer nesse momento do nosso país. Eu não fiz uma sinopse antes para vocês, mas Grande Casa conta a história de Jaque, citado agora pelo Tiago, que tem uma briga com a família e vai para o interior de São Paulo, onde ele é recebido numa casa de uma pessoa que ele não conhece, mas que é muito bondosa com ele, e decide abrigá-lo. E ele fica um final de semana nessa casa. Então, essa é a história do livro. Eu tive diversas interpretações muito bondosas e gentis sobre o que fala a história. Eu gostaria de contribuir com essa linha de interpretação, e acho que vocês vão entender um pouco por cima. Já que é esse menino negro, que ele é tirado do lar dele, o lar que ele chama de casa, e ele é carregado, porque ele chega na casa carregado nos braços de uma pessoa, por alguém que ele passa o livro chamando de Salvador. Então, ele é essa pessoa negra, tirada de um lugar que ele chamava de lar, é levado para o interior de São Paulo, em uma cidade fictícia, que está para completar 200 anos de independência. Perdão, 200 anos de história, no mesmo ano em que o Brasil completa 200 anos de independência. Nessa casa, ele é recebido por uma senhora chamada Rosa, que tem descendência indígena. Então, daí você já tira que Jaque, ao mesmo tempo que
já que meio que representa tudo. Acredito, representa esse exílio, voltando um pouco ao tema da mesa, que o povo negro sofreu e sofre até hoje. Lá na Patois, que é a editora que publicou esse livro, eles pedem para você escrever um texto sempre que você vai publicar um livro com eles, que se chama Colofão. É um texto no final do livro. Então, quando eu terminei esse livro, eu terminei com a palavra antes. Só que a Patois me falou, escreve esse texto, que é meio que uma provocação deles. E esse texto, e é a segunda frase que eu queria ler para vocês, ele começa com: Grande casa à beira da estrada é um livro inspirado pelo pior dia da minha vida. Ou seja, acho que isso responde a sua pergunta. E, por último, esse livro foi escrito em 2019 para um concurso literário que tinha o seguinte tema: escreva, produza um romance com o tema 200 anos de história do Brasil. E eu achei muito esquisito. Falei, um concurso literário meio patriota, 200 anos. Eu pensei, se a gente meter uma literatura gay aí, nesse concurso? Se a gente fazer uma reflexão sobre o que a gente aprendeu nesses 200 anos de independência. Independência para quem? E foi a partir disso, assim, juntando uma história pessoal de algo terrível que aconteceu na minha vida, juntando com os 200 anos que fazemos esse ano, que, inclusive, o Mário tem muito a dizer sobre esses 200 anos, porque também é 100 anos da Semana de 22. E é isso, assim, foi um jeito de uma pessoa exilada que cresceu fora da capital escrever sobre a nossa própria história. É isso. Fico pensando, Tiago, na sua pergunta sobre geografia, e eu queria muito escrever um livro geográfico, que o espaço dissesse muito respeito assim aos acontecimentos. Eu queria muito que esse livro se passasse na minha cidade. Acho que isso entra no elemento autobiográfico depois que eu vou comentar. As pessoas têm me dito que, além do Eduardo, talvez o principal personagem do livro, isso é quase um clichê, mas Andradas é esse personagem que tem mais vida e mais voz, além do próprio narrador. E eu acho importante assim que seja dessa maneira. Eu queria que esse espaço do interior, uma cidade de Minas ultraconservadora, e que agora, muitos anos depois dessa partida do Eduardo e com tudo que acontece nele lá, se mostrou uma cidade muito bolsonarista, e como a maior parte das cidades do interior, dessa região sul de Minas, norte de São Paulo. E eu fico pensando se a história do Eduardo poderia ter acontecido em outros espaços, assim. E fico pensando que, infelizmente, sim. Tudo o que aconteceu com ele, das dores, dos sofrimentos, dos casos de homofobia que ele relata, isso poderia, sim, ter acontecido em qualquer outro tipo de interior. Mas, para mim, era fundamental que fosse o meu interior. E acho que aí entra no ponto autobiográfico do livro. Eu quero ser lido como ficcionista. Eu quero que o Sismógrafo seja lido como ficção. Sou um escritor de ficção. Mas faz parte da tensão da literatura, eu acho. O livro é dedicado para a minha cidade. Na primeira página, ele está voltando para Andradas. E daí você pega a orelha e diz que o Leonardo Piana nasceu em Andradas no ano X. Acho que parte da graça do livro também está em tentar entender quais os limites assim entre a biografia e a ficção. Então eu não queria entrar em detalhes sobre o que é verdade ou não. Enfim, porque eu acho que isso deixa o livro bem mais interessante. Obrigado, meninos. E nem é o propósito que vocês revelem isso. Acho que aí é que está o tesão da leitura, né? Ainda mais com a proposta das obras de vocês. E me chama a atenção também, porque no teu livro, esse deslocamento, porque o Eduardo ele
Ele nasce, ele vive, ele sofre, ele sai, expande e retorna. Um outro Eduardo. E sem dar um spoiler, mas a parte mais final, do encaminhamento para o final do livro, eu achei muito, muito bonito. Aliás, o seu livro é lindo, mas muito bonito quando ele deixa uma mensagem para outros que ele espelha, né? Outras pessoas em situações muito semelhantes à que ele vivenciou naquele mesmo espaço geográfico. Como você disse, não está delimitado aquilo, poderia ser em outro local. Então, parabéns, o teu livro ele é não só o seu, os dois outros autores também, eu indico muito que vocês leiam. São obras lindas. Aproveitando mais um ponto de conexão entre as 3 obras, e aí eu não sei também se essa conexão, se é uma interpretação equivocada minha, e se isso que vocês fizeram foi intencional ou não, foi consciente ou inconscientemente, mas eu vi nas 3 obras alguns aspectos que eu diria que são com viés decolonial. Então, vocês buscam, na minha interpretação, questionar um pouco de algumas estruturas que nos são dadas, que nos são postas e que compõem essas nossas geografias, esses nossos lugares. E, como eu disse, não apenas um lugar físico, para além disso, né? Eu vou até ressaltar alguns elementos que me remetem a isso. O teu livro, Salier, nesse sentido, ele assim, para mim, ele é muito claro, né? Como eu disse, desde a sua mini-biografia, quando você cita a tua origem, e não é por acaso que aquilo está ali. Você já falou sobre o português, que é algo que eu ia remeter. Eu fiquei muito impressionado e tocado quando você traz aquele trecho em que Rosa se sente violentada pelo português. Aquilo, para mim, foi muito assim, forte, impactante, sabe? E, ao mesmo tempo, muito bonito, porque você me colocou para questionar, para pensar em relação a algo que muitas vezes a gente não pensa, a gente não questiona. É dado. E acho que esse é um grande papel, né? A própria questão de tenância também. Você disse a questão do bicentenário, da independência. Né? Independência de quem, para quem? Quem é realmente livre? Certo? Só para situar vocês, Tenância é o nome da cidade inventada, que está fazendo 200 anos. Sim, é uma cidade imaginária, não sei. Mas você enfatiza algo também nessa cidade, que é o museu. E qual é o papel de um museu? E qual é o papel de um museu que consta João Medeiros, o fundador de Tenância? Então, são questões que não teve como não amarrar. E a própria violência doméstica que você relata por Jacques, né? Então, são questões que, para mim, foram muito emblemáticas dessa visão de quebrar mesmo com essas normas e com esses conceitos que nos são colocados. No livro do Josh, eu percebo isso também na sua mini-bio, né? E não por acaso você cita ali, natural de Macapá, capital da antiga capitania do Cabo Norte do Brasil, colônia. Também foi muito emblemático nesse sentido. E você é um escritor que está falando de um lugar que eu não havia acessado ainda, pela literatura e, sobretudo, pela literatura LGBT. Então, você traz algo que, para mim, foi novo, para a minha experiência enquanto leitor, e que me tocou também profundamente. E a desconstrução da questão da masculinidade, dos afetos, e você traz esse questionamento das masculinidades, tanto por uma perspectiva da heteronormatividade, mas também por uma perspectiva das geografias. O quanto que duas pessoas habitando um país de dimensões continentais têm alguns ranços comportamentais. Isso, pelo menos para mim, isso foi muito expressivo. Em relação ao sismógrafo, Leonardo, embora eu acho que essa questão não seja o cerne que faz estremecer o teu livro, são aspectos que foram tangenciados. Desde o momento que você coloca a questão do Eduardo na educação cristã dele, ali você já vê o incômodo tremendo que esse menino tinha em estar no espaço da igreja, no espaço da missa, as violências que ele sofria no seio familiar dele.
não por acaso também eu acredito, enfim, que você tangencia questões fazendo analogias com o Japão, fazendo analogias com uma colega oriental, fazendo analogias com a avó dessa colega oriental, que foi a Andradas procurar o quê? Por que Andradas? Porque ela saiu do Japão e foi para Andradas. Será que ela encontrou o que ela queria em Andradas? Então, são temas que me provocaram, me instigaram. E talvez o trecho que mais me chamou atenção também nesse sentido é quando o Eduardo está tentando vivenciar a tua relação juvenil, pueril com Tomás, e naquele jantar, na família abastada de Tomás, né, diferente da origem dele, de uma família mais simples e uma família também bastante conflitiva no aspecto de uma precariedade mesmo, no sentido de que o pai é agressor, o violenta de diferentes maneiras, até com a barba, né, que você achei isso muito bonito. Até na hora de carinhar era uma agressão, porque a barba arranhava o rosto. Mas naquele momento, né, o menino filho do marceneiro que saiu de casa e deixou a mãe criá-lo sozinho. A mãe que trabalhava em uma fábrica costureira e que levava revistas antigas para eles poderem folhearem. Ali, naquele momento, naquela casa, naquele ambiente mais refinado, mais requintado, que para ele era muito novo, ele refletia sobre questões e ele se sentia confortável naquele lugar para falar sobre política, para questionar a política, que até então me parecia que não era algo questionado por ele, ou enfim. Até o lampejo, eu interpretei como um lampejo, não sei, de que ele também se enxerga como pobre, que o pai de Tomás tanto critica os programas sociais. E ali ele sente raiva. Raiva. Para mim foi expressivo, eu li raiva várias vezes. Nesse sentido, pessoal, eu queria saber de vocês, nessa literatura que vocês compuseram, nessa tessitura que vocês compuseram, em relação a esses lugares, eu queria saber, porque eu vejo que vocês assim buscam, de uma maneira ou de outra, denunciar algo na literatura. Eu vejo que vocês buscam, talvez, não sei, romper com algo, romper com as estruturas. E aí eu queria que vocês nos brindassem com essa reflexão desse papel da literatura de vocês, se teve esse propósito, e se vocês acreditam que a literatura tem esse propósito, e, sobretudo, a literatura escrita pela dissidência. Vamos inverter agora a posição? Eu tenho, assim, felizmente, recebido retorno de leitores, assim, falando quanto foi transformador para eles e quanto eles se emocionaram, quanto eles se viram no Eduardo, e quanto algumas coisas até que aconteceram com o Eduardo positivas, leitores que falam que gostariam que essas coisas na adolescência também tivessem acontecido com eles, por exemplo, encontrar um amor, que é um negócio tão raro. Então, a partir desse ponto de identificação, eu acredito nesse papel da literatura como um lugar de reconhecimento, como um lugar de voz, como um lugar de encontro. Acho que você comentou no final do livro, né, Tiago, que o narrador se dirige a esses outros meninos. Eu acho que essa voz que fala não é a voz que fala sobre só, não é a voz que fala de, mas eu queria que fosse essa voz que fala com. Tem um poema da Marília Garcia lindo sobre isso, recomendo. Mas, não sei, agora pensando... É complicado. Eu não acho que esse seja o único papel da literatura. Eu acho que... Enfim, eu não gostaria de ser lido, por exemplo, só por homens gays. Gostaria que isso fosse expandido, assim, mas eu acho que, por uma questão de estrutura da literatura contemporânea brasileira
como o meio literário está se articulando, eu acho que é muito ainda pautado no preconceito, claro, é muito mais difícil para um homem hétero pegar um livro como O Sismógrafo e digerir aquela história e gostar e apreciar esteticamente, encontrar um lugar disso na literatura contemporânea brasileira, super abstrata. Mas isso eu gostaria que fosse feito, e eu acho que é por esse espaço também que a gente tem que lutar e tem que escrever como maneira de resistência também, para ser lido por todas as pessoas. Não quero que a minha literatura esteja restrita ao nosso coletivo LGBT também. Eu fico muito, muito grato que o livro tenha sido acolhido, mas eu gostaria muito que o livro ultrapassasse essas barreiras também. Pode comentar. É só para... primeiro, obrigado pela resposta. E não sei se em algum momento pareceu que eu rotulei, mas muito pelo contrário. O livro explora temas muito, muito além disso. É que como a gente está num evento e em uma mesa que tem como enfoque a temática também queer, eu achei que seria interessante abordar isso. Mas até mesmo as questões que eu apontei não são somente sobre a sexualidade de Eduardo, mas a sexualidade de Eduardo naquele lugar, naquele momento, é algo que, para mim, foi muito atraente. O Grande Casa foi escrito em 2019, no meu segundo ano de letras lá da USP. 2018, quando eu entrei, foi o primeiro ano das cotas, e eu entrei pelas cotas. Inclusive, viva as cotas. Quando eu entrei e a gente começou a conversar sobre a mudança que haveria naquele espaço com as cotas, essa história me veio, no sentido de que o que a população de um lugar começará a fazer quando pessoas que historicamente não pertencem àquele lugar começarem a frequentar aquele lugar. Ou seja, o que as universidades vão fazer quando os pretos entrarem na universidade? Ou os povos indígenas começarem a habitar aquele lugar? Eu tive uma resposta esses dias, porque saiu uma reportagem de que, com o advento das cotas, não houve diminuição de nota, não houve diminuição de aproveitamento, o ensino público continua maravilhoso. A USP, inclusive, continuou a subir nos índices internacionais. Ou seja, o pessoal das cotas não demoraram para pegar o ritmo e não atrasaram o ensino público. Daí, essa reportagem saiu e circulou na internet. Eu fui ler os comentários. E um dos comentários era de que, mas agora não tem importância. Agora o ensino público não tem mais importância. Então, manter o mesmo nível não tem importância. Ou seja, é isso que vão fazer quando você começar a frequentar esses lugares. Se você chegar num lugar, ou você ganhar um certo prêmio, vão dizer, esse prêmio não tem mais valor, ou esse lugar já não é tão prestigiado. Então, a gente está nessa grande casa, inclusive, se houver um livro em língua portuguesa, com grande e com casa no título, e não for uma história triste, alguém não entendeu alguma coisa. Quando você tem essa mulher de origem indígena e você tem esse garoto negro habitando essa grande casa sozinho, o que as pessoas ao redor, o que a cidade ao redor vai pensar disso? O que as pessoas vão pensar disso? Então, essa é uma grande metáfora para responder a sua pergunta, totalmente sobre decolonização, sobre o que as pessoas vão fazer. Será que não vão tentar tirar essas pessoas de lá? Será que não vão falar que, na verdade, a casa já não é tão grande assim? Então, essa é para responder a sua pergunta. E, aproveitando sobre a questão do exílio, eu tentei, talvez não pensando em exílio, porque eu sempre achei exílio uma palavra para pensar em Caetano Veloso, sabe? Até que o convite da mesa me veio e eu pensei, exílio cabe muito bem em mim. Porque em uma das esferas da história é sobre como o mundo das crianças é um mundo só deles, assim, eles parecem às vezes isolado. Então tem um trecho que é o protagonista fala
dentro da minha casa, da casa pequena que eu tinha com a minha família em São Paulo, o quarto me competia. O quarto era meu. Então, eu estava isolado naquele quarto, e aquele quarto era meu. E tem um momento em que eles estão assistindo o Ano Novo, assistindo os fogos, e daí as crianças, ele tem uma irmã na história, as crianças estão se olhando e aquele mundo existe para ela, o mundo dos pequenos, e elas estão lá. E talvez por conta desse isolamento, desse exílio que as crianças vivem, a gente às vezes não as respeita como adultos, ou como adultos elas não são, mas como pessoas pensantes e detentoras de direito. E, por último, essa questão da criança é uma coisa que tem muito a ver com a colonização. Eu estava lendo uma reportagem que fala que a violência com a qual o povo negro foi tratado no Brasil é uma coisa que eles herdaram, e eles começaram a replicar para os filhos deles, porque eu fui fazer uma pesquisa de onde vem a violência infantil. Daí eu cheguei nisso, que é uma coisa que eu preciso aprofundar ainda, mas é muito forte, e é uma coisa que eu tentei trazer no livro. Obrigado, Salier. E só para fazer um breve complemento, muito sucinto, quando você ilustra toda a tua resposta, a gente falou de tenância, e você enfatizou a questão da estrada. Na verdade, a casa ela não se situa em tenância, ela se situa num interstício, ela se situa na estrada. O que é uma estrada? Sim, é verdade. Isso me lembrou que faltou dizer isso. Você tem São Paulo para trás, você tem Tenância para frente, que é a cidade comemorando 200 anos, e no meio você tem uma casa. Ou seja, o rapaz que brigou com o pai, teve uma briga violentíssima e foi expulso de casa, ele está nessa casa, e daí ele tem um passado para trás, que é São Paulo, e ele tem um futuro, que é essa cidade caminhando para os 200 anos. E aí ele fica no intertexto, que é onde a gente estava quando eu escrevi o livro em 2019. Josh. Bom, no caso de porque era ele, porque era eu, pensando aqui, ouvindo os colegas falando, e também essa ideia de pequenas rupturas dentro de cada obra, eu acho que, talvez assim como o Leonardo, eu também não tivesse essa pretensão de romper ou questionar, assim, pelo menos explicitamente, assim, através de uma história, questões dentro da nossa comunidade. Mas, naturalmente, como homem gay, tem coisas que perpassam, naturalmente, que vão aparecer na minha história de qualquer maneira. Então, vendo assim por 2 pontos de vista, primeiro da forma, por exemplo, como eu pensei em escrever esse livro de uma maneira que, entre aspas, rompesse também com o mainstream, digamos assim, que foi pela opção por uma narração em terceira pessoa. A princípio eu tinha escrito o livro em primeira pessoa, mas como eu havia lido muitos livros assim, eu tenho percebido assim que há muitas histórias assim em narração em primeira pessoa. E aqui eu faço um adendo assim, dizendo que eu não tenho nada contra a narração em primeira pessoa, mas eu quis tentar assim, algo em terceira pessoa, tentar uma imersão, porque a narração em primeira pessoa geralmente é bastante imersivo, já que você está dentro do personagem e ele te conduz na história. Então, vocês estão meio que colados. Assim. Em terceira pessoa, geralmente você tem aquela tendência a assistir como um filme. Mas, pela experiência que eu tive com a recepção dos leitores do meu livro, assim, foi uma terceira pessoa, e acho que o Thiago até pode falar depois, assim, foi uma terceira pessoa imersiva, que eu consegui, claro, não de maneira assim planejada, assim, foi uma coisa natural, felizmente, assim. E eu acho que outra coisa, além da forma, acho que tinha essa questão da narração, a opção pela terceira pessoa e não pela segunda, testando essa questão da imersão. E quanto ao conteúdo, eu acho que o livro ele fala, ao longo de várias situações, de vários personagens, ele fala de pequenas questões. Não é exatamente uma história de amor, um romance entre 2 homens, mas acontecem algumas coisas, algumas situações ali que te fazem pensar. Por exemplo, relações de trabalho. Por exemplo, para um personagem, a visão de trabalho dele é sucesso, é fazer o que gosta,
Já para o outro, é ter estabilidade financeira, nem sempre fazer o que gosta. Que mais eu posso dizer? Homofobia, que é uma coisa assim que não dá para fugir muito assim. Longe daqui de mostrar uma homofobia explícita, assim, violenta, eu quis mostrar no livro uma homofobia do dia a dia, aquela cotidiana, nos pequenos comentários, naquelas palavras assim que escapam quando as pessoas estão falando, olha, não, pois eu sou gay, eu tenho amigos gays, e eu frequento lugares assim, e o meu irmão é assim, foi difícil para a gente. Mas, no entanto, se o meu namorado se envolver com uma pessoa assim, aí aí as coisas vão mudar de figura, né? Uma coisa é acontecer comigo, outra coisa com o meu vizinho. Então, tem essas situações assim tangenciais, onde a gente pode discutir questão, assim como falei, de trabalho, de homofobia, da religião também, que acho que é um aspecto interessante também na obra, assim, como essa relação com a fé marca, e longe de ficar uma crítica explícita, mas como ela afeta o personagem, com as suas atitudes, os seus relacionamentos. E acho que é isso. Eu acho interessante também trazer aqui, não sei se o pessoal da mesa conhece, alguns eu sei que sim, o livro do Josh, o Daniel Manzoni fez uma resenha, que é um trabalho que ele tem feito para a revista literária SP Review, e ali também ele linka, né, o Daniel ele procura linkar o livro, a literatura, com algum tema da atualidade. E aí ele trouxe alguma questão do BBB em relação ao livro do Josh, que estava na época efervescente, mas como que o teu livro ele faz também a gente descortinar um pouco, né, e problematizar o quanto que o homem gay sempre, né, é servo das migalhas, né, do hétero ou do, né, será que a gente pode chamá-lo de hétero? Não sei. Mas se você também quiser brevemente falar sobre isso, sobre essas relações. Pois é, essa questão, essa tensão entre heterossexualidade e homossexualidade e, no meio disso tudo, bissexualidade e, de maneira também lateral, transexualidade também, que também é tocado de leve no livro, também que eu achei importante mostrar. Bom, a ideia do livro justamente era trabalhar, digamos, eu fazer com que o leitor ele fosse descobrindo o que esse segundo protagonista, no caso Marcelo, o paulistano, o aspirante a cineasta, o cara que vai para a Amazônia que estava pensando em fazer um documentário sobre pedofilia e que de repente muda de tema porque descobre um assunto mais interessante para fazer. E aí ele, com essa postura, começa como essa postura bastante heteronormativa, mas que ao longo da história, passando alguns dias nesse sítio, nesse pequeno paraíso, assim, digamos, esse pequeno Éden, conhece esse Adão chamado Reinaldo, que está lá, e nesses finais de semana, nesse tempo que eles ficam lá, algumas coisas vão se levantando, vão se revelando, e a gente vê que essa heterossexualidade tem certas brechas, tem certas frestas, assim, que não é uma coisa tão bem construída. Só que, claro, que para o personagem ele não percebe, mas o leitor ele percebe, naturalmente, que há frestas, mas o personagem não percebe. Então, a gente vai num crescendo, assim, numa escada de tensão, assim, e até chegar na segunda parte, que é quando o personagem ele já percebe que ele realmente ele é um pouco diferente, tá? Sem dar muito spoiler, que ele é diferente, que ele tem algo mais ali dentro que ele precisa mostrar, mas que agora ele precisa lidar com questões práticas. Sim, mas eu sou assim, eu tenho essa rede de relações aqui, eu tenho esses amigos, eu tenho essa namorada, eu tenho essa família, e aí tem esse cara por quem eu sinto uma coisa assim que eu não sei explicar direito, e como lidar com isso, e
E aí você vê que, isso, mesmo sendo personagem assim, na faixa dos 30 anos, que também foi uma coisa que agora eu lembrei que eu queria ter mencionado antes, que era o fato dos personagens assim não assim, eu também quis mostrar esse personagem, uma história LGBT com personagens acima dos 30 anos. Eu acho que Reinaldo tem quase 40 e o Marcelo tem 35, 36. Como essa dinâmica se dá, e também perceber que, independente da idade, os questionamentos, a autodescoberta, ela pode se dar em qualquer fase. E aí, no caso deles, um homem de 30 anos, ele percebe que as coisas não são preto no branco, assim, que existe uma importante área cinza ali que ele precisa cuidar para ele poder fazer as coisas que ele gosta, ser ele mesmo, ser autêntico, né? Ser o homem que ele gostaria que fosse, não ser como o pai dele, ou como os amigos dele, ou como as pessoas ao redor dele. Então, para concluir, acho que esse trajeto existe um percurso realmente de autodescoberta de um dos personagens, que é, na verdade, dos dois, mas são duas formas diferentes, mas de um deles fica muito mais explícita ali, né, do caminho da heteronormatividade até uma outra coisa, assim, que eu prefiro também não avançar muito nisso, mas que eu acho que já dá para imaginar, né, gente? Eu não sei como está o nosso tempo, eu queria deixar agora, eu selecionei alguns trechos dos livros. Pode ser? Vou começar com o Leonardo. Sismógrafo, Leonardo. E aí depois, se vocês puderem comentar um pouco sobre o trecho. Porque foram trechos que me tocaram muito. Mais do que um, claro. Eu poderia ficar aqui lendo horas, mas esses balançaram mesmo. Naquela quinta-feira, a mãe chegou mais cedo do trabalho, pálida e tremendo. De quê? Eu pensava, de medo, de raiva, mas eu sabia, certeiro, porque a mãe tanto tremia. E disse, Eduardo, o meu nome, isso. Não era mais filho, era o nome inteiro que as mães nunca pronunciam. Eduardo, Eduardo, a voz desajustada. Hoje me contaram na fábrica. Do que estava escrito no muro, de tudo o que você era esse tempo todo e ainda me pedem calma. Eduardo, calma, acredita? Mas tem coisas que só Deus, ela gritava, que só Deus sabe o que é certo e não vamos falar mais palavras sobre esse assunto. Uma palavra, repetiu, sobre aquele menino dentro de casa. Eu não quero nunca mais ouvir o nome dele. Não vou falar, mãe. Eu, a idiota, passou tanto tempo sem saber o que acontecia debaixo do próprio teto. Ela continuou. A idiota que demorou tanto tempo para descobrir toda essa sujeira. E Eduardo, parado diante da mãe, só escutava o dedo apontado na cara. Tanto tempo até perceber que o filho era essa coisa, imunda, imunda, no banheiro, atrás do rapaz, rico, 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 feito uma puta. Isso. Eduardo não suportou. Ergueu a mão e deu o tapa. Rompeu a máxima. Fez o que nenhum filho deve fazer. Foi longe demais daquela vez. Porque o pai dele tinha feito. Porque ele pensou que podia fazer. A mãe passou o resto da tarde em seu quarto. Depois, tomou banho e saiu de casa arrastando a mala. Escutei deitado na minha cama, a porta fechada, e esperei, como um estranho, dentro dos cômodos que eu tinha imediatamente recusado como lar. Mas que eu me arrependeria em seguida. Aquela era a minha única casa. Ao invés de me expulsar, como eu imaginava, como de certo esperava que fizesse, Tomás, não tenho para onde ir. A mãe me condenou mais uma vez a estar sozinho aqui. É um trecho da página 192, 193 do seu livro. Obrigado pela leitura, Tiago. Só para contextualizar um pouquinho esse trecho, então, isso acontece em um momento que picham no muro da casa deles, eu ainda tenho a foto. E a mãe fica sabendo, nessa altura do livro, que é uma foto do filho dela, do Eduardo, transando com outro menino no banheiro do clube.
esse menino que frequentava a casa, que era visto como o melhor amigo assim do Eduardo. E acho que você falou sobre a raiva, assim, sobre a raiva que o Eduardo sente, mas isso não vem à tona. Talvez seja o primeiro momento que a raiva é externalizada, assim, de uma maneira física mesmo. Eu acho que, por tudo que o Eduardo passa ao longo da narrativa, ele é sempre muito contido na raiva dele. Eu acho que ela está ali sempre, ela perpassa o texto todo, mas ela com frequência não vem à tona, e para mim era interessante assim que não viesse. E no momento que vem, em que ele dá um tapa na cara da mãe e ela sai de casa e ele fala que, de novo, ele tem que lidar com essa solidão, com esse abandono, que a mãe dele está condenando ele de novo a isso. No momento que ele dá o tapa, ele se arrepende assim profundamente. E eu acho que esses arrependimentos e essas culpas fazem parte desse lugar de vulnerabilidade do Eduardo, que atravessa o livro inteiro. Assim, o livro todo ele está muito, muito vulnerável, contando tudo o que aconteceu com ele e voltando para essa cidade. Tem uma frase do Ocean Vuong, de uma entrevista recente que ele deu, em que ele diz: a vulnerabilidade é o meu poder. E eu escutei isso, eu fiquei pensando já tinha escrito o livro, já estava publicado, é bem recente, e eu fico pensando que era esse lugar que eu queria que o Eduardo conquistasse. Eu acho que no final do livro a gente tem um vislumbre de qual o poder desse espaço que ele está ocupando, qual o poder dessa voz, dessa história que ele está contando. Eu queria que a vulnerabilidade do Eduardo, no final das contas, fosse o poder dele. Por isso eu fiquei tão maravilhado assim, quando eu escutei o Ocean Vuong falando sobre isso. Eu acho, voltando um pouco na sua pergunta anterior, porque, enfim, eu desviei um pouco do assunto para dar a resposta antes. Eu acho que essa perspectiva de o Eduardo como um menino pobre se relacionando com um menino mais rico, ele cercado por esses outros meninos que colocam a masculinidade muito, muito violenta na escola, na rua, no clube. Isso, de alguma maneira, atravessa, de uma maneira muito problemática, atravessa o desejo dele e, ao mesmo tempo, gera uma repulsa muito grande. Essa amiga que, para a maior parte dos meninos gays, é esse ponto de apoio, esse lugar em que ele se ancora assim, para lidar com essa solidão que ele é relegado durante o livro todo. Eu acho que todas essas contradições, assim, essas ambivalências que o livro vai apresentando, talvez a perspectiva decolonial esteja aí, assim, colocar tudo isso em jogo, a questão da classe, a questão da origem. Ele debate, em determinado momento, a amiga é asiática, ele debate esse lugar dela de deslocamento nesse contexto branco e rico que eles frequentam. E eu queria muito que tudo isso confluísse para esse lugar da vulnerabilidade do Eduardo. Lógico, passando por uma elaboração da linguagem, que também era importante. Eu acho que eu consegui escrever o livro e consegui elaborar também sobre coisas que eu tinha vivido, ou essas coisas imaginadas, porque a linguagem sustentava isso, mas era também uma linguagem deslocada, também era uma linguagem vulnerável, às vezes muito, muito acelerada, muito ofegante, sem pontuação, e às vezes com pontuação demais. Eu queria que isso fizesse parte assim da história do Eduardo. E eu queria também que, lógico, eu falei sobre isso, mas eu queria que a minha voz também atravessasse esse personagem, sabe? A voz
dos outros meninos. Eu queria muito que a voz dos meus amigos atravessassem o Eduardo. Eu pensei muito neles e eu tive, como ele não teve, assim, mas eu tive a sorte de estar cercado por meninos gays maravilhosos, assim, desde a adolescência. Então, eu queria muito que essas situações que os meus amigos viveram também tivessem atravessando o livro, também fizessem parte dessa vulnerabilidade do sismógrafo, assim, que o sismógrafo, no final das contas, é isso, né? É tentar encontrar essa medida para a dor, mas não só para a dor dele, para a dor do outro também, para a dor da Clara, para a dor da mãe, para a dor do Tomás, quem sabe. Acho que é mais ou menos isso. Perfeito, Leonardo. E que bom que você contextualizou, porque ler trecho assim isolado, às vezes a gente se perde um pouco, né? Uma vez eu li um provérbio, não me lembro a fonte, de que todo texto sem contexto é pretexto para heresia. Então é sempre bom. Mas são trechos que realmente impactaram. Vamos lá, Salier. Jacques acreditava que depois dos 20 anos não haveria novas dores para experimentar. Na vida adulta, tudo se tornaria um ciclo de repetições em todas as áreas. A dor da rejeição das garotas da primeira escola seria revisitada na rejeição dos garotos do ensino médio, que, por sua vez, apareceria na tentativa de trocar afeto nas madrugadas paulistanas. Rejeição era um estímulo físico, quase um golpe. Ou a dor do golpe não dado. Isso ou algo assim. Não sabia explicar direito. Sentia graus, mais amenos ou pesados, dependendo de quem fosse e do quanto quisesse. Mas diferença deixou de ser diferença nas tentativas. Era a mesma categoria de dor, vez ou outra se disfarçando de caloura para conseguir vitória sobre o corpo. Virou aquela pontada chata, mas conhecida, acostumada. Dores físicas também se agrupavam e se dividiam em sua mente. A violência do pai não apresentou golpes novos. As surras com cinto tinham a mesma cerimônia, o anúncio de que ia se dar, a busca pelo cinto especial, guardado na última gaveta do guarda-roupa do casal. Os sons sequenciais. O couro cortava o ar num barulho selvagem. Era uma vibração animalesca, grito de conquista do caçador mergulhando fatal sobre a caça. Mesmo a pele ardendo, depois de confrontada, deixou de ser novidade. Tornou-se dor de infância, o sabor da obediência, de não ouvir os pais ou, de ocasionalmente, ouvi-los demais. Uau, tá todo mundo muito triste agora? Eu amo coincidências, coincidências são lindas. Eu estava conversando antes do bate-papo com o Alexandre, que me chamou. Inclusive, obrigado, Alexandre, pelo convite. Que ontem eu estava um pouco nervoso, de madrugada, eu falei, vamos ler só mais um pouco. Peguei um livro da Lígia Fagundes Telles e abri uma crônica, que era a próxima crônica a ler, e falava sobre o Mário de Andrade, de quando ela o conheceu. E hoje eu ia vir para cá, achei isso lindo. Estou falando de coincidências porque olha o trecho que eu separei para falar a respeito agora. É o capítulo 2, que é Jacques acreditava que depois dos 20. Por que esse trecho? Porque eu separei agora. Inclusive, eu estou tomando notas aqui no celular, porque sou escritor que escreve o caderno, então é por isso. Nesse trecho, eu falo sobre aquele ditado que a gente tem de você se acostuma com tudo na vida. Você se acostuma com tudo. E já que essa pessoa criada dentro dessa violência, em que tudo ele se acostumou a tudo, no sentido de o pai pode bater nele e ele vai, tudo bem, é isso, o ritual é esse, eu conheço o caminho, tá, agora eu tiro a camisa, agora você vai lá e pega. Ele se acostumou, até que a história começa nesse ponto em que algo mudou. E daí eu me vejo muito na história, no trecho que leram agora do livro do Leonardo, porque também tem essa violência, também tem esse momento em que se cruza.
Porque se a violência se dá dentro desse ritual de pai e filho, o filho não pode revidar, porque não faz parte do ritual que essa família criou. E quando esse filho revida, você cruza um limite. E daí, cruzando esse limite, talvez a violência que retorne seja maior ainda, e daí o filho fala: essa violência eu não conheço. Então, as dores que eu conheci até os 20 anos, essa aqui eu não conheço. Então, essa aqui é nova. E o livro começa quando ele é retirado da casa dele por conta dessa briga enorme, e daí é isso, assim, meio que esse trecho. E aproveitando para falar que a gente estava falando sobre a comunidade gay, sobre literatura gay, e é interessante, pensando na questão do exílio, que é uma coisa que eu vim refletindo, de que exílio é uma coisa que exílio e isolamento são coisas que você também vai descobrir no dia a dia. Então você não descobre como você se sente isolado, por exemplo, em uma balada, até você ir para a balada. Ou você não descobre o quão isolado você é como escritor até você fazer um evento e ninguém vir. Então, enfim, são várias coisas que você, enquanto escritor gay, faz que vão te descobrindo coisas novas. E eu estou falando isso porque dentro da própria comunidade há um certo isolamento. Então há esse isolamento a respeito de beleza, a respeito de racismo, diversos tipos de isolamento. Vou dar um exemplo, assim, é uma história meio... Há um certo vexame nessa história, mas o vexame não é meu, então eu vou explicar por que eu estou falando isso. Estava num desses aplicativos que a gente não deveria baixar no celular, e uma pessoa falou para mim: você não deveria pedir fotos para as outras pessoas, porque você não é bonito, você não é sequer padrão, então é uma exigência que você não devia fazer. Isso me disseram. Eu, aos 28 anos, depois de publicar o livro, no sentido, depois de me formar, ou seja, você passa por uma trajetória de vida inteira dentro de uma sexualidade que lá no começo você pensou, você, no caso eu não posso seguir porque eu não sou bonito. Porque na minha cabeça de criança, de 11, 12 anos, isso fazia muito sentido. E daí você vence essa barreira, você chega até a se reconhecer bonito no espelho, só que nunca acaba esse exílio, porque dentro da nossa própria comunidade a gente está tentando se isolar o tempo todo. E era isso. Esse é o trecho. Então, o isolamento a gente descobre o tempo todo. Obrigado, Salier. Vamos lá, porque era ele, porque era eu. Era mais uma noite cálida, e os dois tinham decidido não ir direto para a cama. Marcelo descansava num dos divãs de plástico, enquanto Reinaldo dançava à beira da piscina. Nossa, que tosqueira, riu-se. Não tem outra coisa para tocar, não? Duvido você dançar comigo aqui, provocou Reinaldo. Nem morto. Queria só saber de onde você tira essas merdas. Anda, bobão. Ninguém tá olhando. Seu Raimundo já deve estar dormindo. Não, tô bem assim. Cagão. Sou cagão por não querer ficar me requebrando feito uma gazela? Não, mas ainda assim seria ridículo. E eu nem sei dançar, se quer saber. Vem logo, eu te ensino, aqui na água. Não, caralho, pare de ser tão chato. Ah, caralho, tá bom. Você é mais chato do que eu quando quer. Bom, esse trecho, explicando o contexto, na verdade um flashback do personagem Marcelo, já na segunda parte do livro, quando ele está na casa dele, vê um programa na televisão, e aí ele lembra de uma música muito, digamos, embaraçosa assim, para a cabeça dele, talvez na cabeça dele muito gay, digamos assim. E aí ele vê essa música tocando na TV e aquilo dá um flashback imediato nele, lembrando desse momento que ele estava no sítio, na beira da piscina, justamente esse que foi narrado, e como ele se comportou ali. E aí, esse trecho eu acho bastante interessante, primeiro porque eu acho bastante engraçado, a maneira como os dois ficam meio que discutindo, são dois homens de 30 e poucos anos, falando como se fossem dois moleques, assim, não, vamos fazer isso, não quero. Meio que apostando um com o outro, quem era o melhor, o mais másculo, digamos assim. E aí a gente vê esse jogo
claro das masculinidades. Para Marcelo, tipo, ser homem, o homem ali é não ser ridículo. Já para Reinaldo, que é o gay, ser homem é justamente ser quem você é, poder fazer tudo aquilo que você quer fazer. E aí a gente vê essa disputa que começa do plano racional, né? Tipo, olha, vem para cá, faça isso. E aí, nessa cena também, a questão da dança também tem uma outra simbologia dentro do livro, que também tem e aparece em outros capítulos, né? Que é essa coisa do cara hétero que parece que não pode se requebrar, não pode fazer isso, porque senão ele está transgredindo demais, ele está saindo do patriarcado, daquela estrutura cultural que a gente aprende desde que nasceu, enquanto homens. E aí a gente vê no final esse homem acaba cedendo, né? O Marcelo, tá, tudo bem, eu vou ceder por cansaço, porque você está insistindo demais, aí eu vou, tá, vamos lá para a piscina, eu vou dançar com você, para você parar de encher o saco. Só que ele não cede, tipo, para o Reinaldo, ele pode pensar assim, não, ele está cedendo porque, no fundo, ele quer sair um pouco, ele quer transgredir, talvez alguma coisa dentro dele queira se revelar. Mas já para Marcelo, não, eu quero, digamos, vou continuar na minha posição. Claramente, os dois estão em posições diferentes. Aí, e a piscina justamente aparece aí como essa metáfora da masculinidade. Né? Tipo, o que é uma piscina? Tipo, é um revoltório de água. Né? A água, essa masculinidade, o elemento líquido é a masculinidade, e o envoltório é a nossa estrutura, a estrutura social que determina. Então, essa coisa de que, assim como a água, a masculinidade ela é determinada por cada geografia, por cada estrutura social. Então, quando eles... E aí esse trecho termina justamente com o Marcelo indo para a piscina, eles brincam lá ao som dessa música diferente, que ele acha que é uma tosqueira e tudo mais, e ele acaba gostando. Assim, claro que ele não revela, mas assim, dentro dele, o final diz assim, não, ele está lá e ele todo desajeitado, mas ele está gostando. Então ele conseguiu, e aí fica essa coisa, o prazer da transgressão, ou é porque ele sentia que ele já era daquele jeito, mas por conta da estrutura, do envoltório assim, social, aquilo não poderia fluir. Então, e curiosamente essa situação ela vai ser ressignificada no final, essa questão da dança, né, de uma maneira assim mais libertadora, até digamos, assim, enfim, não vou continuar porque é meio que pro final assim. Mas é isso, para concluir, então, justamente é um trecho que mostra esse jogo de uma maneira até lúdica, como a masculinidade fica nesse conflito de lugares, um disputando, dois machos alfas, ali querendo saber quem é melhor do que o outro, e no final, um achando que conseguiu superar o outro, porque tipo, tipo, não é que eu queria fazer, eu não cedi, eu simplesmente, enfim, afirmação de posições mesmo. Então é isso. Obrigado. Obrigado, Josh. É interessante você usa essa metáfora da questão da piscina, e o Leonardo também trabalha isso muito bem de um outro modo no livro dele. E não por acaso, ambos os livros possuem a piscina na capa, né, o que também anuncia algo. Pessoal, eu acho que a gente está encaminhando para o final. Eu gostaria que vocês deixassem, enfim, as últimas palavras. Queria saber se foi bom para vocês. E aproveitem também para comentar onde que a gente encontra o livro de vocês. Foi uma delícia. Obrigado. Bom, eu tenho alguns exemplares aqui que eu trouxe para vender, se alguém tiver interesse, mas o meu livro está à venda no site da Macondo, a minha editora. Travessa, Martins Fontes, na Megafauna, livrarias, principalmente de São Paulo, mas sim, dá para encontrar, não tem na Amazon. E queria agradecer só, Tiago, super generosa mesmo a sua leitura para os nossos livros. Fiquei muito, muito feliz de escutar o que você falou sobre o sismógrafo, me senti muito envaidecido também. Obrigado. E obrigado também aos colegas de mesa. Foi lindo assim escutar vocês.
Bom, eu queria agora agradecer, né? Tiago, pela leitura. É muito engraçado, porque o Grande Casa ele chega depois que eu já escrevi muita coisa, que é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem. Então, esse é o primeiro livro? É o 11º, assim, é o 13º, é o primeiro publicado. Sempre tem isso, assim. E quando você publica, depois com a formação na letras, que é uma coisa que eu tive privilégio, porque estudamos bastante coisa, então isso do português que você comentou, e eu fui formado em inglês, a gente estuda que o inglês está substituindo algumas línguas pela Europa, as línguas estão desaparecendo, então não está ao acaso, eu tive acesso a essa informação e coloquei no livro. Nossa, eu me perdi onde estava. Enfim, obrigado. Sim, e a gente publica, e depois de 24, 25, a gente já tem um pouco mais de segurança. Não, eu acredito muito no meu livro. Mas, às vezes, no mercado editorial capitalista que a gente vive, dá uma dúvida, de repente. Então, quando tem essa leitura generosa, você volta a acreditar no livro. Não foi indicado aqui e ali, mas você estava certo, o livro é legal. Eu lembro, e aí é uma anedota rápida, que eu tinha que entregar o livro para uma professora de teatro, e daí ela estava lendo os grandes clássicos, porque ela estava nessa vibe na época. E daí ela falava sobre os grandes livros. Eu li o Leque, eu li o Amante, e aí eu estou lendo o Dostoiévski, e eu ficava, e agora vai pegar meu livro. E daí eu tinha que encontrá-la lá onde a gente ia ensaiar aquele dia. Então eu fui lendo os trechos do livro assim para me convencer de que era um livro bom o suficiente para dar para essa pessoa que estava lendo os clássicos. Então eu fui lendo no ônibus assim, falei, não, isso aqui tá bom, vamos virar a página. E daí até o final da viagem eu me convenci, falei, não, é bom. E daí quando ela leu e ela me mandou um áudio assim de 3, 4 minutos, vários áudios falando, cara, seu livro, e aí comentando o livro, eu falei, ufa. Enfim, obrigado pela leitura. Então, esse livro aqui, ele tem distribuição gratuita porque ele venceu o PROAC. Então, você consegue tanto comigo, porque eu trouxe cópias, ele é um livro de poesia sobre término, para a gente ficar bem triste e lembrar do ex. Então, você também pode conseguir no site da editora. Lá, como a plataforma não consegue colocar R$0, você compra R$1, e daí você paga o frete. Mas compra comigo, compra, entre aspas, adquire comigo também, porque aí eu faço uma graça na capa e mando autografado. Esse Grande Casa à Beira da Estrada custa R$30, que é o livro que a gente discutiu hoje, e você consegue no site da editora. Eu acredito que ele vende na Amazon também, mas deem preferência ao site da editora. Ele custa só R$30. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Viva Mário, a lembrança do Mário. Obrigado pela Mário mesmo, que cedeu o espaço para a gente. Foi um prazer enorme conhecer os escritores, é a primeira vez que a gente se encontra, ouvir suas histórias, ouvir as histórias por trás das histórias. Então, obrigado, gente. Eu falei que uma parede não cai sozinha, é o mesmo que uma parede não se ergue sozinha. Então, obrigado a todo mundo que veio. A arte só existe, isso eu falei na última palestra que eu dei, porque existe um contrato nesses eventos, e a gente está fazendo um contrato aqui. Vocês estão confiando em mim e eu estou confiando em vocês. Essa interação só existe porque os dois estão aqui, as duas partes. Então, obrigado a todo mundo que veio. Josh. Bom, agradecer ao Tiago, ao Alexandre Rabelo e aos colegas também de letras, né? E ao público, né? Vocês que estão aqui, né? Tendo esse tempo de nos ouvir, assim. Infelizmente, eu não tenho exemplares aqui, não trouxe, assim, acabaram os meus exemplares, eu vou receber alguns no final do mês, e aí eu devo vendê-los assim, por conta própria. Mas é possível encontrar no site da minha editora Assina, o site da editora Assina, procurar pelo livro, e na Amazon também, a versão física. O e-book, infelizmente, não tem mais, assim. Mas eu trouxe marca-páginas, quem quiser posso distribuir para vocês, né? Essa capa é ótima, assim, enfim. E é isso, gente. Muito obrigado e viva a comunidade LGBT+ do Brasil, né? Sim. Redes sociais, o meu é Josh Escritor 81. Não sei se Josh Escritor 81, tudo junto. E só tem Instagram mesmo. Redes sociais. O meu é Sali Oliveira. O bom de você inventar um nome é que dificilmente vai ter algum arroba com o seu. Então, Sali Oliveira. Acredito que está no...
como escreve o Sali, acredito que está na página. Então, vocês vão encontrar. E o meu é Leonardo Piana, _ e posto geralmente sobre literatura, pouco biscoitagem, assim. Eu também. Sempre. Bom, eu vou aproveitar também, o meu Instagram é loureiro_ti, THI. Eu também tenho meu primeiro livro publicado, está completando 1 aninho de vida a criança. Vinco. Muito bom, inclusive. Vinco, pela editora Viseu. Eu vou ter que ressaltar a editora, porque depois uma outra editora, talvez uma das maiores editoras, lançou um livro com o mesmo nome, e eu me senti tão confuso, né, sobre o meu lugar. Mas, enfim, a Amazon ou o site da Viseu tem no formato e-book também. Agradecer ao Alexandre pelo carinho, pela atenciosidade, a biblioteca por ceder o espaço, Mário. E eu queria só restar umas palavras finais de que a literatura de vocês me tocou profundamente. A literatura de vocês, ao invés dela me trazer respostas prontas, ela me trouxe perguntas, ela me trouxe questionamentos. Ela foi uma literatura que me fez acessar lugares muitas vezes recônditos, dores muitas vezes incompreendidas, mal elaboradas. Em suma, a literatura de vocês me tornou mais humano. E eu fico muito feliz de saber que foi por essas frestas da dissidência que eu fui tocado da maneira que eu fui. Então, eu continuo acreditando no poder da literatura e no poder da literatura de quem escreve e de onde escreve. Tá bom? E só para finalizar, gente, um trecho muito rápido da querida Gal, que eu acho que vai ao encontro do tema da nossa mesa. Belezas são coisas acesas por dentro. Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Agradeço pela atenciosidade de todos aí, pela presença, e que seja um bom domingo 13 para todos vocês.